Bom, voltamos. E aí, cargo público é o que você quer, não? Fala sério. Lógico, eu já tenho o meu e agora você vai conquistar o seu, né? Cargo público, já falamos que é essa ficção jurídica que é criado por lei, preenchido pelo ato do administrador público, certo? E aí, a regra é a criação por lei, mas tem exceção, né? Olha só isso, né? No âmbito do poder legislativo, fala sério, os cargos públicos não são criados e extintos por lei. É uma resolução do próprio legislativo. Agora tu vê, a casa, né, da lei não se cria cargo por lei, é exceção. Coisas do Brasil brasileiro. Interessante também observar que a norma constitucional atribui competência ao presidente da República para dispor por meio de decreto sobre a extinção de funções ou cargos públicos, desde que vagos, ok? E o mesmo artigo constitucional, o artigo 84, dispõe que compete privativamente ao presidente a extinção de cargos públicos na forma da lei. Então, assim, a regra é essa. A regra é criou por lei, extinguir por lei. Mas poderá, por decreto, o presidente, nos cargos vagos, extinguir esses cargos vagos, ok? Tá bom? Bom, a Constituição Federal dispõe que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos legais, e aos estrangeiros na forma da lei. Então, assim, é preciso preencher os requisitos legais. Já o brasileiro, o estrangeiro precisa ter uma regulamentação na lei, maior detalhamento. Já o brasileiro basta preencher os requisitos legais. O parágrafo 1º do artigo 112 da própria Constituição determina que aos portugueses, ao estrangeiro, com residência permanente no país, se houver reciprocidade dos brasileiros lá em Portugal, aí eles têm os mesmos direitos inerentes ao brasileiro. Então, havendo essa reciprocidade, o português já pode enfrentar concurso público para conseguir o seu cargo público. Interessante observar isso. Lógico, observar daí as ressalvas. Isso é regra constitucional. Para se chegar a um cargo público, concurso público deve ser observado, não é isso? E aí, como o concurso público, ele é um procedimento onde se garante a igualdade, a isonomia de condições para todos os participantes, é claro que existe uma máxima no direito que igualdade, isonomia, melhor falando, significa tratar igual os iguais e desigual os desiguais. Então aí você consegue equilibrar as chances, as condições, não é isso? É claro que aquele portador de necessidade especial, ele tem as suas dificuldades, não pode estar nas mesmas condições de enfrentamento que aquele que não tem uma necessidade especial. Por isso o Constituinte diz o seguinte, olha, tem que reservar vagas, a lei vai reservar um percentual de vagas para os portadores de deficiência. A Lei 8.112, lá no artigo 5º, parágrafo 2º, determina que o edital vai reservar até o edital ou a lei de carreira, às vezes está na lei de carreira. O importante será reservado até, cuidado com esse até, 20% das vagas do concurso, desde que para cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência do candidato. Ok? Então, olha só, é claro que essa deficiência tem que ser compatível com o exercício do cargo. Concurso para telefonista. Eu conheço uma telefonista cega, mas dá para uma telefonista ser surda, muda? Não dá. Como que vai ser? Não dá. Então tem que ser compatível aí com o exercício do cargo.
As bancas examinadoras, às vezes, pegam, né, nesse detalhe, do até 20%. Se um edital de, assim, um caso hipotético na prova, né, do concurso, traz lá, o administrador público oferece vagas para provimento de cargos públicos em edital de concurso público e ali estabelece um percentual de 15% para os portadores de deficiência. Correta a sua atitude ou errada? Correto. Aí ele estabelece 25%. Aí não, porque é até, cuidado com até, não precisa ser 20%, ok? É um detalhe bobo, mas que já pegou muita gente boa aí, concurseira. O que mais? Provimento. Vamos falar agora das diversas formas de provimento. O que é provimento? É um ato do administrador público que preenche um cargo público vago. Olha lá, ato administrativo que preenche cargo público com a designação de seu titular, indicando a existência de vaga, indicando a vacância, com todos os elementos capazes de identificá-la, expedido pela autoridade competente do poder. Então, como eu já falei lá no nosso primeiro bloco, o provimento é uma manifestação, traduz, instrumentaliza uma manifestação de vontade do administrador em preencher o cargo público. Existem várias formas de provimento. Por que tantas formas de provimento se todas elas preenchem cargo público? Depende. Sabe por quê? Porque depende da situação daquele que titulariza esse provimento. Entendeu? Depende dessa situação. E aí o provimento, ele vai ser da promoção se for preenchido um cargo público em decorrência de desenvolvimento funcional. Vai ser o provimento do aproveitamento se o preenchimento do cargo público encerrar a disponibilidade de um servidor. Vai ser o provimento da readaptação se o preenchimento desse cargo público ele decorre de uma constatação de uma limitação sofrida pelo servidor e aí ele já não consegue atender as atribuições do cargo que ele tinha antes, ele precisa agora atender as atribuições do novo cargo. Então é isso, né? As várias formas de provimento de cargo público, mas todas elas têm uma finalidade: preencher cargo público vago, certo? E é preciso, para fins de controle administrativo, que se diga qual é o cargo que está sendo ocupado. Para quê? Senão daqui a pouco tem mais cargo, tem mais servidor que cargo público. E não existe 2 servidores no mesmo cargo. Pode ser que um servidor tenha 2 cargos, mas um cargo com 2 servidores não pode, de jeito nenhum. Ok? Por isso que é preciso indicar a existência da vaga com todos os elementos capazes de identificá-lo. Exemplo, o legislador acabou de criar esse cargo. Aí o administrador preenche, né? Provimento. Aí o administrador vai lá. Eu, administrador, nos poderes conferidos pela lei, nomeio Joaquim para o cargo vago em decorrência da sua criação, recente criação pela lei número tal. Entendeu? Bom, aí Joaquim vem a se aposentar, exonerar, demissão, vamos falar das várias formas de vacância. Aí o administrador, o cargo ficou vago. O que ele vai fazer? Nomeio Maria para o cargo tal, vago, em decorrência da aposentadoria de Joaquim. Ok? E assim vai. Então, fica provimento, vacância, provimento, vacância, provimento, vacância, até um dia ele ser extinto por outra lei. Tá bom? É assim que acontece. O que mais? E aí são vários tipos de provimento. Os cargos públicos são providos por nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Tá lá o rol do artigo 8º. Vários tipos de provimento. Vamos falar de cada um deles. O provimento originário, isso é
um conceito doutrinário, é o provimento da nomeação. Mas antes de falar do provimento, vamos falar do reconhecimento da vacância. O que é vacância? É o reconhecimento que o cargo está vago pela desinvestidura. A vacância, ela ocorre por um fato ou ela ocorre, em regra, a maioria dos casos, ela decorre de um ato, ok? A aposentadoria compulsória é um fato. Exatamente isso. Compulsória, qual aposentadoria é? Que momento é esse? É aquele setentão, né? O servidor completou 70 anos, é a famosa expulsória. Meu filho, ó, não dá para você ficar mais não. Não no cargo efetivo. Cargo comissionado, regime geral é outro papo, eu vou falar disso. A aposentadoria compulsória, falecimento, posse em outro cargo inacumulável, são fatos que provocam a vacância de um cargo. São poucos. A maioria das formas de vacância, a maioria das vacâncias de cargos decorrem de ato administrativo. E a vacância vai se operar quando da publicação desse ato administrativo. Aí tem a exoneração, dispensa, cuidado, hein? A dispensa, está lá no rol do artigo 33, ela é uma vacância de função, não é de cargo, função de confiança. Exatamente, a dispensa, ela é equivalente à exoneração. Exoneração é vacância de cargo público, dispensa a vacância de função de confiança. A aposentadoria voluntária, lá no artigo 40 da Constituição Federal, nós temos lá as possibilidades, né, os tipos de aposentadoria do servidor público efetivo, e aí temos a aposentadoria voluntária. Ele pediu para se aposentar porque preencheu os requisitos, mas somente quando da publicação do ato que concede a aposentadoria voluntária ou aposentadoria por invalidez é que vai acontecer a vacância, ok? É diferente da aposentadoria compulsória, porque a aposentadoria compulsória, o ato da aposentadoria compulsória, ele é meramente declaratório, que esse servidor está aposentado ao completar 70 anos. O ato não é constitutivo de aposentadoria nem de vacância, entendeu? Certo? O ato administrativo até existe, mas ele é meramente declaratório. Então são exemplos, olha lá o rol do artigo 33, com as hipóteses de vacância, e olha, cuidado, que você vai observar que lá existem institutos que são hipóteses de vacância, apesar também de serem hipóteses de provimento. Olha lá a promoção. A promoção é um provimento de cargo público que acontece, que tem como fundamento o desenvolvimento funcional do servidor. Então quer dizer que o servidor, ele sai de um cargo de classe inferior de uma mesma carreira para preencher, e aí deixa esse cargo vago, para preencher, para ocupar um cargo de classe superior dentro de uma mesma carreira. Ok? Mas é provimento? Sim, preenche um novo cargo. É vacância? Sim, deixou o cargo de classe inferior vago. Tudo certo? Então é assim. A readaptação também deixa aquele cargo que o servidor não consegue mais, né, exercer e preenche um outro cargo compatível agora com a limitação da sua capacidade laborativa. Ele não está inválido, mas ele já não consegue mais atender às atribuições do seu cargo. Então a readaptação ela vai provocar uma vacância, não vai? Vai. Assim como vai provocar um provimento de um novo cargo. Bom, é isso. Vamos tratar agora do provimento originário, que é a nomeação. A nomeação, como eu já falei, ela é tratada pela doutrina como provimento originário. E por quê? Vamos entender. Não pode dizer, é porque é a primeira vez que o servidor está chegando na administração pública. Não. Não é isso não. Olha o meu caso. Eu fui nomeada há 20 anos atrás como auxiliar judiciário, que depois o cargo foi transformado em técnico. E
Depois eu resolvi fazer um novo concurso público e fui nomeada de novo oficial de justiça. E posso ser nomeada servidora comissionada. Percebeu? Várias nomeações na minha vida funcional dentro de uma mesma estrutura? Sim. Então, não é por isso que a nomeação é originária. A nomeação é um provimento originário porque ela dá origem ao vínculo funcional que possibilita as demais formas de provimento. Se nunca foi nomeado, esse servidor não vai conseguir o quê? Não vai conseguir ser promovido, não vai conseguir ser readaptado, nem aproveitado, entendeu? Então, as demais formas de provimento, elas derivam do vínculo funcional criado pela nomeação. Lembrando que os provimentos derivados, eles são idealizados, foram instituídos para o cargo efetivo. Cargo comissionado é só nomeação. A jurisprudência até tem admitido a reintegração para o comissionado, como por exemplo para a comissionada grávida, que foi livremente exonerada, entendeu? Mas isso primeiro que é muito excepcional e é jurisprudencial. Pela lei, cargo em comissão só é provido pela nomeação, ponto final. Readaptação, aproveitamento, são provimentos para preencher cargo efetivo, tá certo? Bom, a nomeação no cargo efetivo, ela somente irá acontecer após concurso de provas ou de provas e títulos. E aí a nomeação, ela preenche um cargo efetivo singular. O que é isso? É um cargo efetivo único, né, célula única, não é desmembrado em classe. Ou ela preenche o cargo, a classe inicial de um cargo efetivo de carreira. Vamos entender isso aqui. Olha só, muitas carreiras, isso aqui é um exemplo, tá bom? Pode acontecer diferente, estão estruturadas em 3 classes. Classes, categorias, níveis, mesma coisa, tá bom? Classe A, B e C. A minha é assim. A nomeação, ela preenche a classe inicial da carreira. Tá certo, pensei que eu tivesse escrito errado. A nomeação, ela preenche a classe inicial da carreira, ok? Provimento da classe inicial da carreira. Isso aqui é um cargo efetivo de carreira, certo? O meu cargo era um cargo efetivo singular, oficial de justiça avaliador. Ele foi transformado num cargo efetivo de carreira, analista judiciário, na especialidade execução de mandados, entendeu? Então, antes eu não tinha essa estrutura, agora, sim, observa essa estrutura. Quer dizer que, para se chegar às demais classes, é preciso a adoção de qual provimento? Promoção, através do desenvolvimento, provocando, possibilitando o desenvolvimento funcional do servidor. Por isso que o legislador diz, olha, a nomeação no cargo efetivo de carreira acontece na classe inicial. O cargo em comissão é a primeira exceção ao concurso público, né? O Constituinte lá no artigo 37 da Constituição, né, diz lá, inciso 2, olha, para a investidura num cargo ou emprego público, é preciso prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo o cargo em comissão. Então, o que disse o Constituinte? Concurso. As exceções a essa regra eu estabeleço. E aí, o cargo em comissão é a primeira exceção a essa regra. O vínculo em compensação é precário. Como a nomeação é livre, também é livre a exoneração. Então, já tem que saber disso. Bom, então vamos esclarecer alguns institutos que os servidores, que os concurseiros confundem. Nomeação é forma originária de cargo público, ok? Que não se confunde com investidura.
A investidura é o momento, eu já falei disso, em que aquele que foi nomeado assume o cargo, dizendo que ele quer o cargo. A investidura acontece com a posse. Então, a posse é a instrumentalização da investidura. É um meio, né, de acontecer a investidura. É um ato solene, formal, ok? E o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, não confunda, esses institutos estão muito ligados, mas são institutos distintos, ok? Lógico, posse e investidura, cuidado que não é a mesma coisa, assim, estão ligados. A posse é uma forma de investidura, não é a única. Investidura é o momento em que aquele que foi nomeado manifesta a sua vontade em assumir o cargo, porque ele pode não querer. A nomeação preenche esse cargo com a manifestação de vontade do administrador público, ok? E aí assumiu, vai lá desempenhar esse cargo na sua unidade de lotação, tá certo? Ok? Outro comparativo importante é esse aqui. Cargo efetivo e cargo comissionado. Para chegar a um cargo efetivo, concurso público, lá no cargo em comissão, basta a relação de confiança. Para preencher um cargo efetivo, nomeação, que é o provimento originário, e todos os provimentos derivados. Para o cargo em comissão, apenas a nomeação. A investidura se dá com a posse em ambos os cargos, e o vínculo funcional é efetivo, proporcionando a estabilidade. O cargo efetivo. O vínculo funcional é precário no cargo em comissão, proporcionando a livre exoneração, ok? Então, olha só, a efetividade, ela é sim uma proteção ao cargo, ao vínculo funcional. Só que essa proteção, ela vai ser ampliada com a conquista da estabilidade. Eu te pergunto, um servidor efetivo não estável pode ser livremente exonerado? Ele não tem estabilidade. Pode ser livremente exonerado? Não. Não, pode não. Por quê? Porque ele tem a efetividade. Quando é que ele conquista essa efetividade? Com a nomeação. Com a nomeação ele conquista a efetividade. Exatamente isso. A estabilidade ele vai conquistar após 3 anos e avaliação especial de desempenho. 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho. Entendeu? Ok? Então a efetividade já é uma proteção ao vínculo funcional, mas ela possibilita uma outra conquista, que é a estabilidade, ampliando aí essa proteção ao vínculo funcional. Concurso público é o caminho, né, adequado. Eu sei que a gente precisa ainda melhorar, né? Eu tenho várias sugestões para a melhoria dos concursos, a começar pelos editais. Poxa, o edital tem que ser divulgado uns 5 meses antes, não? Porque o que está acontecendo? Como a concorrência está absurda, as pessoas estão se especializando em concurso público, né? Tá brabo, né? O povo tá forte. É lógico, se você está se preparando bem, de verdade, hein? Ó, não é para me enganar, não. Tá se preparando de verdade? Você não está concorrendo com aquela massa de milhares de inscritos, não. Você tá concorrendo de verdade com um grupo pequeno. Esse grupo aí é forte. Bem forte. E aí, o que está acontecendo? Os examinadores precisaram pegar pesado. Só que aí tá começando a perder o foco. Então, o ideal, olha, pelo menos 6 a 5 meses, que não divulgue o edital, mas divulgue o conteúdo do edital, né? Que isso seja vinculado para que as pessoas se preparem de forma adequada e que esse conteúdo tenha pertinência com o desempenho do cargo público. Não? Ok? Porque estão incluindo matérias simplesmente para eliminar candidatos, aí fica complicado, né? E
Então precisamos avançar, precisamos melhorar, é claro, mas um dia a gente chega lá, já é um grande avanço. Um concurso público, ele pode ser só de provas, ou ele pode ser de provas e títulos. Não se admite concurso só de títulos, ok? Não se admite. A inscrição do candidato é condicionada ao pagamento, né, de um valor aí fixado no edital, porque eu nunca vi um que não fosse, é indispensável o custeio, ressalvado aí as isenções também previstas nos casos de pessoas que não têm condições de pagar, podem conquistar a isenção. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui é o mínimo para um concurso. O que é interessante você saber é o seguinte, nessa regra que é constitucional, que foi copiada pelo legislador estatutário lá no artigo 12, prorrogável até 2 anos, prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Nós temos aí 2 discricionariedades para o administrador. O que disse o legislador? Administrador, você decide, viu? O prazo de validade, você que sabe, até 2 anos. É uma discricionariedade limitada, né? Até 2 anos. Vai fazer concurso com validade de 1 ano? Tá bom. 6 meses? Tá bom. 18 meses? Pode, só não pode passar de 2 anos. É uma discricionariedade. Uma outra discricionariedade é a prorrogação. Ok? Prorrogável por igual período. Aí o edital pode já de cara determinar a prorrogação, mas a maioria deixa para o administrador, através no exercício de mérito administrativo, né, conveniência e oportunidade, estabelecer se prorroga ou não prorroga o edital, né, a validade, daquele concurso. Então é mais uma discricionariedade, a possibilidade de prorrogar ou não o prazo de validade do edital de concurso. E aí, o que não é discricionário, o que é vinculado é o prazo da prorrogação. Se o edital tem prazo de validade, se o administrador, no edital, fixou o prazo de validade em 18 meses, ele não pode, e aí ele decide prorrogar, ele não pode prorrogar por 6 meses. Não, ele vai prorrogar pelo mesmo tempo, ok? A decisão da prorrogação é do administrador, mas isso se não já tiver estabelecido no edital, você sabe que o edital é a lei do concurso. Se lá no administrador, lá no edital, ele já disse assim, esse concurso tem prazo de validade de 1 ano prorrogado por igual período. Aí pronto, né? Acabou. Ele já disse que vai prorrogar. Mas isso não tem muito sentido não, né? Porque quando dali a 1 ano é que tem que se analisar o mérito, mas é uma possibilidade. Então, muitas vezes o examinador ele pergunta isso, quais são as discricionariedades na regra do prazo de validade do concurso. O prazo e as condições do concurso serão fixados em edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação. Tem essas 2 publicações. Bom, o prazo de validade, como eu já falei, é um ato administrativo, né, discricionário, com período vinculado ao fixado no edital. Quer dizer o seguinte, olha, fixou o edital é a lei do concurso. Então ali, tá determinado o prazo de validade, não pode o administrador, não, pensando bem, olha, aquele prazo fixado, vamos lá diminuir, era de 1 ano, mas na realidade eu agora quero que seja de 6 meses. Não, porque o edital é a lei do concurso. Tá bom? Ok? Paro por aqui, o meu tempo do bloco já acabou. Mas olha, não tá interessante o nosso papo? Tá bem legal. Volto daqui a pouquinho. Tchau, tchau.